e vamos falar de um assunto que mexe com muita gente mesmo. Quando a coisa aperta no serviço público, tem que correr para o plano de saúde. Quando melhora no serviço público e aperta no plano de saúde, no bolso, corre para o serviço público. É assim, tem gente que fica nesse vai para lá e vai para cá, entra e sai. No Brasil, os planos de saúde individuais e familiares têm reajustes anuais, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e são assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí é onde o bicho pega, é na hora desses reajustes. Tem os planos coletivos, por adesão e empresarial, que podem sofrer atualização dos valores muito além do teto máximo da agência, porque usam como base de cálculo o aumento do uso dos serviços hospitalares, a inflação médica e a mudança no perfil do grupo. Além disso, a cobertura pode ser rescindida a qualquer momento pela operadora sem muitas justificativas. Esse é um problemão, quem está nesses grupos coletivos. E aí, a história desses grupos coletivos é o seguinte: tem o falso coletivo. Você está num grupo que você pensa que é, mas não é, pensa que está, mas não está, recebe uma surpresa, e é sobre esse falso coletivo. Vamos saber o que é, vamos saber como se comportar, né? E vamos saber um pouco mais sobre essa viagem de plano de saúde com o professor Fabrício Pozzocco. Ele já tem vindo aqui conversar conosco, nos ajudar em outros temas, professor universitário, titular do escritório Pozzocco e Advogados Associados, e vem aqui mais uma vez. Obrigado, bom dia, professor Fabrício, por estar conosco. Logo de cara quero saber, o que é esse falso coletivo, para a gente começar a entender a conversa, professor Fabrício, bom dia. Bom dia, Lacerda, bom dia a todos os nossos ouvintes aí de Fortaleza. Bom, quando a gente fala de falso coletivo, o termo, na verdade, falso coletivo, se refere a uma modalidade de plano de saúde que é comercializada como se fosse um plano coletivo mesmo, né? Daqueles do sindicato, daqueles da sua entidade de classe, mas que, na verdade, funciona muito semelhante a um plano individual ou familiar. A gente vai explicar para você mais ou menos como funciona, ela serve para os nossos ouvintes. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão lá e vão fazer um plano de saúde. Aí a pessoa chega lá e fala assim para o corretor do plano: olha, eu queria fazer um plano de saúde para minha família, são tantas vidas e tal. Um número até muitas vezes pequenos, Lacerda, 3, 4, 5 vidas. O corretor do plano vai apresentar o plano individual e familiar. E aí esse plano vai aparecer um valor X, especificamente. E de repente ele vai dizer assim: mas você não quer fazer um plano aí através de uma MEI? Sabe, você tem uma MEI, você quer fazer um CNPJ? Porque a gente abre uma MEI e é baratinho. E aí a gente pode fazer um outro plano aqui, que é o plano, como se fosse um plano de empresa, esse plano que fica coletivo, fica mais tranquilo. Aí a pessoa pergunta: mas qual é o valor desse plano? Aí o pessoal lá que vai acabar vendendo vai falar: o valor do plano é Y. E realmente, Lacerda, num primeiro momento, o plano de saúde fica com um valor menor. É verdade. Ele fica com um valor menor no comecinho. E aí, tudo bem, você acaba optando, né? Vou pagar menos e ainda vou ter um atendimento, vou fazer isso então. E aí, na verdade, acaba fazendo isso. Só que, Lacerda, olha o problema. Quando esse plano de aniversário, faz 1 ano de aniversário, esse plano aí que você contratou na MEI, no CNPJ, aquela história toda para poucas vidas, quando esse plano faz aniversário, aí é que vem o pulo do gato. Porque o aumento desse plano, Lacerda, não é um aumento permitido, né, no sentido de ser regulamentado, vamos colocar assim. Não é um aumento regulamentado pela ANS. Aquele aumento que prevê exatamente os índices inflacionários. Teve inflação de 5%, aumenta o plano 5%. Tem inflação de 2%, aumenta o plano 2%. E assim vai. Não. Nesse plano que você acabou contratando aí, com essa história dessa MEI, aquela coisa toda, ele vai seguir os índices de reajuste dos planos coletivos, que é a tal da inflação hospitalar, da inflação dos medicamentos, da correção da tabela dos médicos, e tem mais.
Se você, nesse período, usar muito o plano de saúde, automaticamente esse plano vai aumentar bastante. E aí, Lacerda, a gente está falando mais ou menos de um aumento que varia entre 25% a 50% a mais. Meu Deus! Então, repara, no primeiro momento era muito bacana, porque eu estava pagando um valor mais baixo. Depois... Mas no segundo momento, o negócio acaba perdendo um pouco os freios. E aí aquilo que parecia ser um valor, né, que ia ficar mais ou menos dentro do orçamento esperado, isso acaba explodindo e acaba aparecendo aí um valor muito superior. E é aí, Lacerda, onde está o problema. Por isso que a gente fala que é o falso coletivo. Porque parece um plano coletivo, mas na verdade não é um plano coletivo, é um plano familiar travestido de coletivo. É aquilo que a gente acha que está contratando de uma forma X, mas quando vê, o negócio é diferente. Tem uma carinha de uma coisa, mas é outra coisa, né? É uma assombração. Tem carinha de anjo, mas no final vem a carinha da assombração. E aí, professor Fabrício, nessa hora, o que fazer? Como é que agora o cara se defende? Porque o cara já dá um trimelique, ele diz, vou perder esse plano, eu estou com cirurgia marcada, eu tenho tratamento isso, tratamento aquilo. E agora, o que fazer, professor Fabrício? É por isso, Lacerda, que é muito importante, quando a gente acaba vivenciando uma situação como essa, é importante procurar um advogado da nossa confiança, é importante procurar a OAB da nossa cidade, é importante procurar um profissional sério, porque fatalmente, Lacerda, você vai ter que acabar entrando na justiça para resolver esse problema. Muitas vezes as pessoas acabam entrando na justiça para que consigam demonstrar efetivamente que esse plano que a gente acabou contratando não é um plano coletivo, é um plano, na verdade, falso coletivo. E aí, os tribunais têm entendido isso no Brasil inteiro, o próprio STJ tem entendido que realmente, quando estamos diante de um plano falso coletivo, vai existir a possibilidade de se rever a questão dos valores que estão sendo cobrados. Essa é a primeira coisa. Então, os valores tendem a ficar mais baixos. E, num segundo momento, se você, inadvertidamente, acabou fazendo os pagamentos dessa mensalidade alta, né, de valor desproporcional, você vai poder ainda recuperar os últimos 3 anos do que você pagou a mais. Só para a gente ter uma ideia, Lacerda, fazer aqui uma simulação rápida. Em 2024, o reajuste médio dos contratos individuais familiares que foram aplicados pela ANS foi o valor de 6,91% de reajuste. No mesmo período de 2024, o plano de saúde, que era lá o tal do plano coletivo, né, foi aplicado o reajuste de 13,80%. Dobrou. Então, repara, praticamente o dobro, né? A gente está falando de um quase 7 e o outro quase 14. Né? Então, a gente vê essa diferença aí gritante. E isso se reflete no bolso do usuário do plano de saúde quando faz essa contratação. Por isso, da importância da gente sempre ter aí o profissional, né, que seja aí o profissional específico, o profissional abalizado, o profissional que seja da confiança do usuário do plano de saúde, para que ele possa aí buscar na justiça essa questão, reexaminando as cláusulas dos contratos, revisando o reajuste que não segue os critérios da ANS e fazendo toda esse caminho para poder proteger o consumidor. Professor Fabrício Pozzocco, então, se a pessoa descobre que, digamos, usar uma expressão nossa aqui, estava sendo passada para trás, né, devagar, pagando mais, inclusive tem como reaver esse dinheiro que pagou a mais?
Tem sim, Lacerda. Além de reajustar os valores da prestação, a gente pode, quando entra na justiça, pedir de maneira retroativa os últimos 3 anos daquilo que você pagou a mais. Vamos supor, por exemplo, que a gente, quando estava lá na época da pandemia, por exemplo, a gente ficou meio apavorado e fez um contrato de plano de saúde, né? Então lá em 2021, aquela coisa toda, a gente foi lá e fez esse contrato de plano de saúde. E aí, como é que fica, né? Aí, vamos supor que todo o ano que foi fazendo aniversário, a gente foi pagando os valores, né? A cada um ano aumenta o plano, cada ano aumenta o plano. E aí a gente acabou observando essa questão que acabou envolvendo o tal do falso coletivo. Então imagina que a gente vai poder entrar na justiça, a gente vai poder realizar, né, efetivamente a questão de adequar os valores das prestações e vamos poder também ingressar pedindo todo esse dinheiro de volta que a gente pagou indevidamente dos últimos 3 anos. Agora, logo de imediato, professor Fabrício, tem gente que pensa, mas eu não posso pagar advogado. Mas tudo é possível, né? Via o Ministério Público? Sim, isso é possível via Ministério OAB. Público, isso é possível em entidade de consumidor, isso é possível na OAB da sua cidade. Mas vou contar mais até, Lacerda. Muitas vezes, nesses processos que tendem aí a ser considerados falso coletivo, a gente está falando de um valor bem alto, muitas vezes, né? Muitos advogados até costumam trabalhar pelo êxito da demanda, porque os valores a serem recebidos de volta realmente são valores muito altos. Se a gente estiver falando, talvez, só do valor em que as pessoas vão efetivamente buscar a redução do contrato, aí a gente está falando de teriam que ser colocados os valores muitas vezes na frente, né, pagar o advogado de maneira antecipada para poder conseguir isso. Mas a gente costuma perceber que os profissionais, quando têm valores para receber de volta, Lacerda, muitos deles até acabam abrindo mão dos honorários iniciais para receber tudo no final. E aí recebem uma porcentagem muitas vezes um pouquinho maior, mas ainda dentro dos parâmetros da tabela da OAB. Então é muito importante que o usuário do plano de saúde, quando vá conversar com o profissional, que ele possa, na verdade, observar toda a situação específica. E o próprio profissional vai acabar avaliando se vale a pena para o profissional e para o cliente esse tipo de contratação. Mas independentemente disso, além do Ministério Público, da OAB, da cidade, as entidades de defesa do consumidor também têm atuado muito forte, como por exemplo os PROCONs, né, das cidades, também têm atuado de uma maneira muito forte para poder tentar restabelecer essa justiça das questões que envolvem o tal do plano falso coletivo. Até mesmo porque o próprio STJ, lá em Brasília, foi extremamente sensível a essa situação e já existem decisões do STJ, o que a gente chama tecnicamente de precedentes judiciais, ou seja, decisões que reconhecem o direito do consumidor quando presente o falso coletivo. Muito bem. Agora, para que as pessoas entendam, primeiro, fazer uma ressalva aqui. Se você já caiu, né, no primeiro problema, aí tem que escolher direito profissional, observar no mercado, de preferência, aquele profissional que já trabalha com isso, que já é especializado nessa área, para você não correr o risco de pegar um profissional que não tenha tanta experiência. Aí tem esse problema da negociação de valores e ainda do risco de demorar, ser mal sucedido, porque quando o profissional é especializado, é mais rápido porque ele já conhece o caminho, né, professor Fabrício? Já vai naquela batida, né? Já sabe exatamente o que ele vai fazer, não é? Não tem ali ficar buscando o caminho. A outra coisa, qual é o grupo, o tamanho do grupo, por exemplo, do contrato coletivo? Tem isso ou não? A partir de tantas pessoas é coletivo, abaixo disso não é coletivo. Tem isso ou não, professor? Então, olha só, quando a gente fala de um contrato coletivo, vamos dizer, o coletivo comum, que a gente chama, né, que é muito comum das entidades, nas associações, nos sindicatos,
mais ou menos 30 vidas, Lacerda, é o tamanho do contrato coletivo. Então, só para você poder entender, o contrato que é coletivo mesmo, né, aquele que é feito nesse sentido, a gente está falando de mais ou menos 30 pessoas. Mas por que esse número, Fabrício, 30 pessoas? Pelo seguinte, imagina o seguinte, Lacerda, a gente tem aqui uma situação em que a gente faz lá o nosso contrato. E aí, como acontece muitas vezes, né, a gente é um sindicato, a gente é uma associação forte, a gente é, por exemplo, a OAB, né, aí do pessoal aí de Fortaleza e tal, você tem um número grande de pessoas, né? Então, se a operadora do plano de saúde começar a querer pisar na bola, olha quantas pessoas, né, existem nesse plano. Então, a entidade tem uma força muito grande para poder estar negociando com as operadoras e evitar esses abusos, né? Então, você tem ali essa situação. Agora, imagina lá a gente que abriu uma MEI para colocar o pai, a mãe, o filho, às vezes os avós, né, ou algum outro parente, e a gente fez tudo isso através de uma MEI. Temos lá 5, 6, 7 pessoas. Lacerda, qual é a força que a gente tem perante uma operadora de plano de saúde? Ela é muito pequena, ou se bobear, ela nem existe, né? E aí a gente fica nas mãos da operadora do plano de saúde. Por isso que a gente chama de falso coletivo, né? Eu posso dar aqui um exemplo muito comum, aqui em São Paulo. A OAB de São Paulo, né? Aqui a gente hoje, olhando assim basicamente, a gente vê que existem hoje mais ou menos 500 mil advogados. A OAB de São Paulo oferece um plano de saúde coletivo, né? Para as pessoas que são associadas lá da OAB, para os profissionais e tal, para eles e para suas famílias. Lacerda, pensa aí o número de pessoas que estão num plano de saúde coletivo da OAB aqui de São Paulo. Gigantesco. Imagina o poder que essa categoria tem para poder estar negociando os valores de contratos, para poder estar discutindo isso, é muito grande. Agora imagina a gente lá, Lacerda, a nossa MEI que a gente fez lá, eu, você, né, na nossa empresa pequenininha, de fundo de quintal, que fomos colocar lá 10 vidinhas, lá, todas nossas, lá das nossas famílias, para poder trabalhar isso, e imagina o poder que a gente tem perante a operadora de plano de saúde. Quase nenhum. E aí esse nosso plano coletivo, então, não é um plano coletivo, né? É o tal do falso coletivo. E é por isso que a gente muitas vezes acaba ficando aí nas mãos das operadoras de plano de saúde quando essas coisas acontecem. E eles tratam com certo desprezo mesmo, quando é nessa hora, né? Podem até rescindir o contrato com tal indiferença que eles tratam, eles podem até dizer, não quero mais, está rescindido o contrato, professor Fabrício? Pode, era isso que eu até ia falar, Lacerda, agora que você lembrou essa situação. Imagina lá que o nosso contrato, na cabeça do pessoal da operadora do plano de saúde, dá prejuízo. Um exemplo clássico, imagina que nós aqui, na nossa MEI, eu e você e os nossos familiares ali, né, mais ou menos 5, 6, 10 pessoas, imagina na verdade, Lacerda, que um de nós, né, infelizmente, faz um tratamento de câncer, que é um tratamento caro. Imagina que um de nós sofreu um acidente muito grave e tem que fazer um tratamento ortopédico que envolva cirurgia de coluna, outra coisa que é extremamente cara, né? Imagina que um de nós tenha, por exemplo, a AIDS, né, que também é um tratamento que não é barato. Então imagina que dentro de tudo isso, das nossas 10 pessoas, 3 pessoas têm toda essa gravidade. No primeiro ano, tá tudo bem, Lacerda. Quando esse plano fizer aniversário, olha o problema que a gente vai ter. Porque a gente está usando muito do plano de saúde e está pagando relativamente uma conta muito pequena. Para o plano de saúde, economicamente, esse contrato não vai ser interessante. São poucas vidas, um gasto muito grande. O que o plano de saúde vai fazer? Corta o contrato. Acaba com isso. E o nosso tratamento, como é que fica? Mas a lei diz que quando você está no meio do tratamento, o plano de saúde não pode interromper aquela história toda. É verdade, é isso mesmo. Mas o plano de saúde não vai nem querer saber. O plano de saúde vai querer mandar uma cartinha para a gente dizendo, em 60 dias acabou o contrato.
E a gente que lute, Lacerda. Vamos ter que procurar o advogado, vamos ter que entrar na justiça, vamos ter que conseguir uma liminar para não acabar com o plano, para a gente poder continuar fazendo o tratamento. Vai ter que correr, não vai ter jeito. Então, olha todo o problema que essa questão do falso coletivo acaba trazendo para as pessoas que não sabem disso, não têm notícia disso. A gente não está aqui, é importante que se diga, Lacerda, querendo demonizar os corretores que vendem os planos de saúde, claro. Dizendo, não, de forma alguma, claro. Né, não é isso. Mas, muitas vezes, naquela ideia de estar vendendo porque vai estar fazendo bem num primeiro momento, né, para quem está ali comprando plano, adquirindo plano, se você, na verdade, não explicar tudo para ele, depois esse consumidor vai ter um problema muito grande. E aí você vai perder o cliente do plano, né? Vai perder o cliente do plano e vai ainda perder a sua remuneração depois. Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso aí. Vai perder o cliente, vai perder a amizade, vai perder a remuneração, vai perder tudo, né? Porque realmente eles dão com o pé na porta e a conta é simples. Vamos falar aqui a verdade. Como acabou de dizer o professor Fabrício. Gasta quanto com esse cliente? Gasto 10 mil. Gasta quanto com o advogado? Gasto 1.000. Gasta com o advogado. Acabou. A conta é simples. Infelizmente é assim mesmo. Dói dizer isso, mas é assim que eles pensam, lamentavelmente. Professor Fabrício, a gente fica assim, né? E esses outros casos, professor, tem umas rescisões indiretas. Tipo, o cara trabalha lá numa empresa, ele estava num grupo, ele saiu da empresa, ele vai lá com uma cartinha, dizendo que ele tem direito a uma carência. E o valor? A portabilidade. A portabilidade. Mas o valor não vai ser o mesmo, né? E aí? Como é que faz? Ele vai passar tipo de R$300 para R$2.000? Isso é real, é legal? Ou ele tem direito a algum tipo de proteção? A lei fala sobre isso ou não? Então vamos explicar isso, na verdade, Lacerda, para quem está ouvindo a gente. Infelizmente, existe, né, no mercado de plano de saúde, existe essa situação. É a tal da carência que pode ser adquirida pelo outro plano que você vem a poder procurar. Então imagina o seguinte, vamos colocar o mesmo exemplo que você colocou. Eu sou um trabalhador, trabalho numa empresa X, tenho um plano de saúde coletivo, bacana, tudo certinho, tá? Não estamos falando aqui de falso coletivo, estamos falando do plano coletivo mesmo, tudo certinho. Aí o nosso plano empresarial, né, coletivo, o que acaba acontecendo? Eu sou demitido da empresa, tudo bem? Eu acabo perdendo aí o meu trabalho, ou por qualquer motivo eu acabo saindo da empresa, não importa. Eu realmente tenho direito a não ter, quando eu entro num outro plano de saúde coletivo, a não ter as carências, né? Por quê? Porque eu já passei por isso quando contratei o primeiro plano de saúde. Então, se naquele primeiro plano que a gente contratou lá e tal, que trabalhava na empresa, que a empresa ofereceu pra gente, tinha que esperar lá 180 dias para cirurgia, tantos dias para questão de consulta, tantos dias para questão de exames. E aí essas coisas foram acontecendo. E eu já passei por tudo isso. Então, a hora que eu mudo de empresa, eu não preciso, e vou passar para um outro plano de saúde, eu não preciso, na verdade, ter que respeitar essas carências. Isso é verdade. Só que aí, Lacerda, acontece um grande problema. A gente está falando de planos coletivos que não são regulamentados pela ANS, mas sim pela lei, pelas questões do mercado. Então eu, que estava no plano de saúde X, pagava R$300 por mês. Aí eu fui para o plano de saúde, procurei lá um outro lugar e fui para o plano de saúde Y. Só que o plano de saúde Y custa R$1.000. Existe proteção para mim? Em primeiro momento, Lacerda, não existe, tá? Em primeiro momento, muitas vezes a gente vai ver que essa situação, apesar de ser uma situação extremamente complicada, acaba sendo uma situação que é permitida
pela legislação. Não vamos ter a carência, mas não temos garantido o valor do plano de saúde que antes a gente pagava. Então, a única coisa que a gente tem garantido é que a gente pode ingressar num plano de saúde da mesma categoria que a gente tinha anteriormente. E aí é onde é importante ter a figura do profissional para que a gente possa compatibilizar ou comparar os valores dos planos de saúde e qual a categoria que a gente está analisando. Isso é importante a gente entender. Então, se eu tenho um plano de saúde, por exemplo, que cobre obstetrícia num primeiro momento, eu posso entrar com as carências todas observadas, né, sem passar por elas, num outro plano de saúde que tem obstetrícia. Isso é fato, né, para poder fazer parto, essas coisas todas. Agora, se da minha primeiro lá era R$300, e se essa meu agora são R$1.000, Lacerda, essa situação é bem difícil a gente conseguir a comparação específica para garantir o mesmo preço. Por isso que é importante, quando for fazer essas mudanças ou essas análises, procurar aí um profissional abalizado que vai poder traduzir isso para a gente. Até mesmo, Lacerda, porque muitas vezes, dependendo da categoria profissional da pessoa, esses planos de saúde coletivo precisam, né, garantir um prazo de até 2 anos do atendimento. Precisam garantir a continuidade do tratamento médico. Então, por isso que é importante o profissional poder estar dando uma olhadinha nisso. Às vezes eu sou demitido da empresa, às vezes eu ganho a cartinha para fazer a portabilidade e procurar outro plano, mas muitas vezes eu estou no meio de um tratamento e eu não posso interromper esse tratamento. Aí é onde a gente fala sobre a ideia de judicializar, mover uma ação para que a gente consiga garantir essa situação do tratamento, a continuidade do tratamento, sobre os valores que eu pagava antes. Ou seja, eu vou ser demitido da empresa, mas não vou sair do plano de saúde. Então, por isso que a consulta com um profissional adequado, com a OAB da sua cidade, com o Ministério Público, é tão importante nesses casos. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelos alertas aqui, professor Fabrício Pozzocco, do escritório Pozzocco e Advogados Associados. Você pode encontrar lá o professor no www.pozzocco.com.br. O Pozzocco é assim, ó, que se escreve POSOCCO.com.br. Vai lá que tem lá um material bom para você consultar. Professor universitário Fabrício Pozzocco, muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Algo mais que o senhor quisesse dizer, professor? Olha, primeiro mandar um abraço muito grande para você e para todos os nossos ouvintes. E outra coisa, ficar sempre alerta com essa situação. Lembra que você, usuário do plano de saúde, não está pedindo nenhum favor para seu ninguém. Você paga por isso. E, portanto, a partir do momento que você tem esse desembolso de valores, você pode exigir os seus direitos. Não deixe as coisas para lá. É porque a gente deixa muitas vezes as coisas para lá, é que são feitos esses absurdos com os direitos da gente. É verdade. Um abraço grande para você, Lacerda, e para todo mundo aí. Obrigado. Bom dia ao professor Fabrício Pozzocco. É verdade. Não desalenta. Enfrenta, encara, busca seus direitos, reclama, judicializa se for o caso. E é importante essa última fala do professor. Se você saiu do grupo, mas você está com tratamento em andamento, é o jeito, judicializar. Porque eles não vão te dar, não. Eles querem tirar. Mas se você judicializar, você vai conseguir o objetivo. Obrigado, bom dia ao professor Fabrício Pozzocco, professor universitário, titular do escritório Pozzocco e Advogados Associados. Vai lá, dá uma olhada lá no material, que é legal, sempre olho, www.pozzocco.com.br, 8 horas.